socioeconómica do setor florestal. Para a região mediterrânica, também ao nível da União Europeia foram definidas já algumas estratégias, mas basicamente pela sua especificidade particular. Tem a ver com a sua orografia, o seu clima, a sua biodiversidade. Dois aspectos negativos têm a ver com a alta densidade populacional e as procuras crescentes de espaços de lazer, recreio e turismo. Aqui sabe-se e tem-se a ideia da comunidade de mudar a investigação, porque a investigação ao nível da região mediterrânea tem sido fundamentalmente feita ao nível só dos países da União Europeia, e pensa-se que isto terá de deixar de existir e criar estruturas para haver uma cooperação horizontal, nomeadamente com os países da África, do Norte da África. Fundamentalmente, os aspectos que são apontados para se desenvolver a investigação na região mediterrânea têm a ver com problemas relacionados com o clima e as alterações climáticas, os incêndios florestais, a desertificação, o sequestro de carbono por um lado, depois ao nível da gestão da água e da fertilidade do solo por outro, a manutenção da biodiversidade. Claro, a análise política e socioeconómica do setor é também fundamental ao nível da região mediterrânea e, tendo sempre atenção o impacto que o turismo pode ter na evolução e no desenvolvimento da floresta e, portanto, é preciso minimizar os impactos ambientais que daí podem ocorrer. Agora, o que se pensa em Portugal sobre o futuro da investigação? Bem, eu também peguei na Estratégia Nacional das Florestas, e basicamente os riscos que são apontados na estratégia são estes: as alterações climáticas, os incêndios, pragas, doenças invasoras, integração internacional e riscos do mercado, os serviços ambientais, a democratização e urbanização. Primeiro aspecto, alterações climáticas. Extremamente importante, principalmente pela diversidade climática que nós temos no nosso país, pela diversidade dos solos e que leva também a uma situação muito heterogénea ao nível de suscetibilidade à desertificação. As estimativas que se apontam é que pode haver, com estas alterações climáticas, um ligeiro aumento da produtividade e do sequestro de carbono apenas nas situações onde houver um aquecimento ligeiro do clima, onde este é único, e aí aponta-se para os Açores e no noroeste do continente, portanto aqui. No resto das situações, estima-se que vai haver uma redução na produtividade e no sequestro de carbono, principalmente nas áreas sucessivas aqui de seca. Portanto, ali está um mapa que prevê o que pode acontecer em termos de desertificação no nosso país. Quanto aos incêndios florestais, portanto, o maior impacto tem sido exatamente nos povoamentos de pinheiro, árvore e de eucalipto. Nós notamos ali um decréscimo da produção de madeira ao nível do pinheiro. Não se nota ao nível do eucalipto, precisamente pelo elevado acréscimo de plantação das áreas de eucaliptal, que, portanto, minimiza o impacto do decréscimo em termos produtivos. No entanto, o que é importante dizer é que a real dimensão do problema dos incêndios, que ocorre, tem ocorrido durante estes anos todos, ultrapassa em muito a questão da diminuição do problema da produção de material luminoso, já pelos impactos ambientais que daí podem ocorrer. Os incêndios não devem ser encarados só em termos de quebra de produtividade, mas em termos ambientais e em termos de biodiversidade. Quanto às pragas, doenças invasoras, fundamentalmente o grande problema prende-se no risco de introdução de novas espécies. Isto tem a ver particularmente com o aumento da circulação de produtos florestais de derivados de plantas, ou através de uma migração natural, uma dispersão natural dos próprios agentes em função das alterações climáticas. Só a título de exemplo, quero-vos mostrar o que é que aconteceu recentemente na Europa. Houve 13 novas espécies exóticas que foram, de insetos, que foram introduzidas recentemente, 3 fungos e 1 mato. Infelizmente foi o caso que ocorreu em Portugal. No entanto, a lista em termos de espécies em risco de entrar em Portugal da EPPO, em maio de 2010, apontava ainda o problema de riscos de mais de 18 espécies de insetos e ácaros, 7 espécies de fungos e 6 espécies de bactérias. Quanto à questão de integração internacional e riscos de mortalidade, bem, o grande problema é que atualmente a situação é que tem custos de
produção extremamente elevados, problemas de competitividade, negociações de comércio internacional, liberalização crescente dos preços praticados, tendência de decréscimo dos preços das matérias-primas. E isto o que é que está a levar, em termos do nosso país, está a levar precisamente o abandono da gestão florestal e uma falta de alternativas ao nível do mercado. Quanto aos serviços ambientais, de facto é interessante que os serviços ambientais do espaço florestal são fenómenos que têm vindo a crescer em termos de importância, quer em termos da comunidade, quer em termos do nosso país. Só que, de facto, a competição entre o uso florestal como consumo e a conservação tem sido conflituosa. Isto porquê? Porque, basicamente, os direitos deste valor em termos de serviço ambiental não estão bem definidos e não existem mercados de bens ambientais, ou estes ainda são muito insípidos. Eles precisavam de ser valorizados e dinamizados para que este papel dos serviços ambientais fossem também valorizados e tivessem o seu lugar de destaque. Contudo, existe a ideia que o aproveitamento da biomassa para energia poderá ser uma alternativa e vai constituir um importante contributo para o aumento em 12% da taxa de fontes de energia renovável. A democratização e a urbanização tem sido uma coisa que, ao fim e ao cabo, tem resultado de alterações do contexto socioeconómico e que levaram praticamente a um despovoamento humano das zonas rurais, portanto, a um êxodo rural, e uma urbanização acelerada do litoral. Atualmente, praticamente o interior do país tem um despovoamento acentuado e isso também está diretamente relacionado com o abandono da própria gestão florestal. Quanto à investigação florestal em Portugal, o que é que se pensa? Isto também segundo um bocado a estratégia para as florestas. Basicamente, os aspectos que são apontados não trazem nada de novo. Há aspectos da própria estratégia da União Europeia e os outros aspectos são aspectos referidos para a estratégia específica para a floresta mediterrânea. Portanto, a nossa previsão está perfeitamente enquadrada ao nível de política e de estratégia em termos de investigação que foi definida para a Europa. Queria, no entanto, dizer que um dos aspectos importantes é que começa a haver uma noção clara de que todos os trabalhos estão de ser multidisciplinares, não poderão ser individuais, porque não poderão ser unilaterais. Isto poderá ser digamos, um acréscimo bastante grande que nós podemos vir a ter em termos do conhecimento que possa vir a ser desenvolvido no nosso país. Também existem alguns aspectos conceptuais que são específicos de Portugal e que foram definidos também na estratégia para as florestas, que têm a ver, é preciso estruturar o conhecimento existente, é preciso uma definição de políticas públicas relevantes para o setor, a incrementação das organizações florestais, estratégias para a competitividade da fileira, criação de uma rede eficaz de biotecnologia e apoio ao desenvolvimento de mecanismos para a disseminação de conhecimentos e a revisão do financiamento e investigação florestal para temas de necessidade imediata e de apoio a projetos de longa duração. E é por isso que eu acrescentei esta parte do financiamento, para percebermos como é que as ações de I&D têm vindo a ser financiadas no nosso país ao longo deste tempo. E, portanto, abordei 5 grandes temas. Primeiro, o investimento privado, os sistemas de investimento de apoio às empresas no âmbito do CREM, os sistemas de investimento de apoio da FCT, o que aconteceu com o AGRO, a ação 8.1 e atualmente o PRODER e o Fundo Florestal Económico. Quanto ao investimento privado, curiosamente, um total de 9.000, quase 10.000 empresas, aproximadamente 1.596 empresas declararam exercer atividades de I&D, 3 empresas da fileira florestal, representando cada uma das principais subfileiras, constam do ranking das 100 empresas que mais investem em I&D. E claro está, é o grupo Portocel Socorcel, o grupo Sonai Indústria e o grupo Corticeira Amorim. No entanto, o investimento que tem vindo a ser feito em termos privados mostra um decréscimo acentuado, portanto, em 2001, 8% do total das empresas investia do total das empresas existentes em Portugal, 8% investia-se no setor florestal, atualmente só 1,8%. Ou seja, a tendência de estagnação na redução de investimento não acompanha a evolução projetada no setor das empresas próprias. Ou seja, existe cada vez mais empresas a investirem
na investigação noutras áreas, enquanto no setor florestal tem havido um decréscimo acentuado deste investimento privado. Curiosamente, esta investigação ao nível do setor privado não envolve investigação fundamental, isto segundo os dados obtidos, envolve fundamentalmente o desenvolvimento experimental para a fabricação de novos materiais e produtos, instalação de novos processos, sistemas ou serviços ou a melhoria significativa dos já existentes. Em relação ao CREM, verificámos que do total de projetos que foram apresentados, cerca de 896, apenas 4,6% referem-se à fileira florestal e isto representou um valor de 2,4% do montante global associado ao CREM. Para os projetos FCT, também do total de 5.197%, apenas 2,7% dos projetos são dedicados ao setor florestal, representando apenas 3,7% do investimento global subsidiado pela FCT. As áreas científicas que têm vindo a ser mais apoiadas pela FCT têm a ver com as ciências florestais por lá. Começa a haver um forte incremento da genómica florestal e biodiversidade, ecologia e conservação. Para a ação 8.1, de facto, notou-se uma ligeira diferença. Aqui já cerca de 14,3% dos projetos aprovados incidiram no setor florestal, com uma ordem de 16,2% do investimento global associado à ação 8.1. Portanto, isto, de facto, vai contribuir para uma modernização do setor e para se fazer alguns trabalhos diretamente aplicados à floresta. Atualmente, o PRODER é um programa que prevê um volume de investimento para o setor florestal de 787 milhões de euros, correspondendo a um investimento público de 440 milhões. E temos também o Fundo Florestal Permanente, que expõe cerca de 24 milhões de euros anuais para intervir nos domínios da sensibilização para a defesa da floresta, zonas de intervenção florestal, certificação florestal e investigação aplicada. Queria-vos dizer finalmente que isto para mim foi um processo, é uma história interminável, foi, digamos, um processo que foi iniciado e que eu penso que será extremamente importante também para nós, para definirmos aspectos mais particulares de para onde devemos seguir com a nossa investigação, nomeadamente na nossa casa. Obrigado.